O mercado de franquias mantém evolução constante no seu desempenho. Em levantamento realizado pela Associação Brasileira de Franchising, entre julho e agosto de 2022, o setor registrou um crescimento de mais de 16,8% em comparação ao mesmo período do ano anterior. Para nosso telespectador entender melhor, de uma forma simplificada, franquias são negócios baseados na replicação de unidades, onde o dono da marca terceiriza a gestão dessas unidades, recebendo uma remuneração por meio de royalties. Você vai investir em um negócio já pronto, testado e aprovado pelo mercado. Não é por menos que o setor de franquias tem se destacado como uma opção mais segura de investimento para quem deseja empreender, constituindo-se em um negócio que pode ser muito bom para quem não quer começar do zero. Mas as coisas não são tão simples assim quanto parece. E como todo negócio, para quem pensa em investir em uma franquia, é preciso conhecer bem, estudar e fazer muitas análises. Para explorar melhor esse assunto, no programa Ideias em Debate, Negócios, Mercado e Inovação de hoje, vamos receber Kelly Campelo, analista do Sebrae Piauí, e Marcelo Melo, franqueado Girafas Spoleto. Se você quiser saber dos assuntos a serem debatidos no programa Ideias em Debate, nos acompanhe nas redes sociais, @ODiaTV.pi. No programa de hoje, recebemos Kelly Campelo, analista do Sebrae Piauí, e Marcelo Melo, franqueado Girafas Spoleto. Sejam bem-vindos, Kelly e Marcelo. E eu queria iniciar aqui nosso bate-papo, né, a nossa conversa. Como a gente viu aí na abertura do programa, as coisas não são tão simples assim, não é mesmo? Ou são? Vamos ver aqui com os nossos convidados de hoje, e eu começo perguntando se o setor de franquias é realmente uma opção mais segura para quem quer começar a empreender, e se o processo de ser um franqueado é mais seguro também. Vocês podem responder, explicar para a gente isso, como funciona? Sejam bem-vindos. Muito obrigado. Kelly? Marcelo, tudo bem? O mercado de franquias, na verdade, ele tem uma expansão maior por ser um mercado com menos riscos. Quando você opta por uma franquia, você opta por um negócio que foi testado, né, que foi aprovado, que existe um know-how, né, por trás desse negócio. Então, você pega um modelo de negócio e replica. Então, os riscos que você corre é bem menor. Só que existem também as obrigações, os direitos e os deveres, né? Existem as obrigações desse processo do franqueador, franqueado. Então, é muito interessante conhecer a circular de oferta de franquia, conhecer as taxas que são pagas dentro desse processo, conhecer todas as obrigações, né? Levar esse contrato para o conhecimento de um advogado, para que você realmente tenha mais segurança no sentido de dizer, eu quero fazer isso, eu tenho segurança para ter essa relação franqueador-franqueado, e eu sei como eu estou investindo, onde eu estou chegando e qual é o processo que eu tenho que prosseguir com relação à franquia. E aí, Marcelo, é seguro realmente investir em franquias? Perfeito a colocação da Kelly. Eu só acrescentaria que o franqueado tem que se ver dentro daquela franquia, tem que se colocar disposto a realmente colocar a mão na massa, né? E verificar os dons e talentos dele, franqueado, saber se encaixa. Então, a questão jurídica que a Kelly chamou a atenção é muito importante, né? A escolha do ponto é fundamental também, mas a adequação dos dons e talentos do franqueado, do propenso franqueado, àquele sistema de negócio. Porque pode estar todo o plano bem feito, mas a mão de obra do franqueado, se ele não estiver disposto a trabalhar bem mais do que uma carteira assinada, o negócio não vai dar certo. Gostar do que faz é o plus do negócio, né? Porque se você não conhece, se você não gosta, você não vai fazer bem feito, você não vai se dedicar. Então, assim, não é porque tem negócio, ou esse negócio ele vai ter sucesso em outras praças, que aqui vai dar certo se eu não tiver a minha dedicação, se eu não tiver uma boa gestão. Então, a gestão do processo também é um fator de sucesso nesse processo, né? E eu comecei também com essa pergunta, e talvez a gente vá poder satisfazer um telespectador lá do bairro de Seu,
que nos enviou um questionamento dizendo, né, que ele havia sido demitido da empresa em que trabalhava e que, juntando a indenização que ele recebeu com as economias que ele tinha, ele juntou um capital, né, relativo e que, embora pequeno, ele entendia que daria para investir numa franquia. E ele perguntou justamente isso, se vocês recomendariam que ele investisse em uma franquia. Então, por isso que eu iniciei com esse questionamento e eu coloco o seguinte, que o setor de franquias ele é um setor que cresce exponencialmente no Brasil, como eu disse aí no início, né? E uma pesquisa realizada pela ABF, né, Associação Brasileira de Franchising, mostra que a região Nordeste está em terceiro lugar no ranking do volume de faturamento das franquias brasileiras, que pode gerar um interesse, nesse caso, né, por parte do empreendedor piauiense. Então, falando ainda para quem quer investir nesse negócio, como o nosso telespectador lá do Disseu, como funciona o sistema de franquias e qual é o panorama do ramo aqui no Piauí? Você pode ficar à vontade. Um dos pontos que eu acho que é muito importante é a gente ver a franquia que vai ser escolhida, a questão da logística, né? Então, nós estamos no Nordeste e a questão da logística que tem que ser avaliada com muita atenção para Teresina. Mesmo nós estando num ponto aqui distante, bem logisticamente falando, ao Nordeste, mas algumas situações, o produto vindo do Sul para cá pode inviabilizar o negócio. Então, uma das dicas que eu dou para os propensos franqueados é que eles avaliem, vejam se tem alguma franquia já em Fortaleza, se tem alguma franquia em São Luís, entre em contato com esses franqueados para saber como é que é a logística da empresa, né? E para saber se realmente vai dar certo, porque muitas vezes eles correm um risco muito grande de se visualizarem, amarem aquele produto. Mas será que o público do Disseu vai estar propenso a comprar, adquirir aquele produto? Será que aquele produto vai chegar até o Disseu na qualidade, na Quinta Teresina, na qualidade, no preço, e que seja possível que ele consiga vender e ter uma lucratividade a mesma que tem em São Paulo? Porque quando a gente vai transferir de lá para cá, a gente tem que pagar, né, além da diferença de impostos, a questão da logística. Então, isso aumenta o custo da mercadoria vendida, que impacta diretamente na lucratividade do franqueado. Então, por isso é que é importante ele falar com os franqueados de mais próximos de Fortaleza e de São Luís para poder verificar esse custo adicional aqui que a gente vai ter em Teresina. Antes da Kelly responder, isso é uma realidade, eu também sou advogado e tenho acompanhado alguns casos, né, em que justamente o franqueado ele vem depois reclamar que aquilo que foi ofertado no início pelo franqueador não se adequava à realidade do mercado. E aí, como resolver essa situação depois do investimento que ele já havia feito, né? Então, cabe uma avaliação de mercado, né? Conhecer bem o mercado, onde você quer investir, né? Inclusive, a franquia, ela deve participar desse processo, da escolha do local, da escolha da região. Tem alguns lugares, inclusive, e algumas franquias, eles delimitam áreas, né? Então, assim, já tem em Teresina, não pode mais, ou numa cidade, num raio de X quilômetros, ou já tem nesse shopping, você tem que colocar no outro. Então, existem essas regras de mercado que ajudam, né? Conhecer o mercado, conhecer o concorrente, entender a forma como o consumidor, o cliente que você quer atender se comporta é muito interessante. Conhecer a sazonalidade de mercado, né, porque existem, dependendo do tipo de negócio, existem meses que são bem mais lucrativos e outros nem tanto, e aí a gente precisa ter uma gestão bem focada nesse processo para entender essa sazonalidade também, e os riscos são inerentes do negócio. Isso é importante. As duas franquias que eu trabalho, que são totalmente de grupos distintos, eles foram muito transparentes comigo. Há 14 anos eu entrei no sistema de franquias, com o primeiro restaurante, e há 8 anos na outra rede. E as duas me possibilitaram algo que eu usufruí logo de início, com a circular de oferta de franquias em mãos, que foi falar com outros franqueados. Então, isso é antes de partir para o negócio.
Então, isso é uma obrigação das franquias, que não são todas elas, viu, Kelly, que cumprem. Então, assim, existem muitas outras redes que eu já percebi, outros franqueados que entraram no negócio e quebraram rápido, que eles não foram orientados dessa forma, né? E entraram num negócio muito verdes, né? E acabaram dando com os burros na água. Então, assim, no processo, no papel, na circular de oferta de franquia, está muito bonito. A ABF, ela orienta perfeitamente como deve ser. Só que no departamento, nas franqueadoras, elas têm um departamento de expansão. E dependendo de quem esteja nesse departamento de expansão, eles fecham com qualquer franqueado. Vou colocar entre aspas. É um risco, né? Muito grande. É um risco muito grande. Então, e aí você está falando aqui em circular de oferta de franquia, eu queria que a Kelly explicasse para o nosso telespectador, não é? Porque é o COF, conhecido, mas para quem ainda quer empreender nesse ramo, talvez não saiba o que é, Kelly, essa circular de oferta de franquia. A circular de oferta de franquia é um manual que rege essa relação franqueador-franqueado, e lá estão as principais obrigações, direitos e deveres, e aí você vai entender um pouco dessa relação, como ela funciona na prática, inclusive com relação às taxas. Taxa de franquia, taxa de ROI, taxa de marketing, né? E o que vem por trás desse processo de franquia. Então, é muito importante conhecer a circular de oferta, importante entrar em contato com quem já tem uma franquia, e também existe uma obrigação, inclusive, de ter esse contato com quem já saiu da rede. Porque quem está na rede pode te dar uma informação. Quem já saiu da rede e teve algum tipo de problema, também pode te dar um outro tipo de informação, que pode até ser mais importante do que quem está atualmente, né? Então, assim, existe um contexto realmente a ser conhecido. É muito importante se aprofundar nesse processo, se aprofundar na COF e saber realmente como lidar com essa relação. Bom, estamos de volta aqui nos nossos estúdios, né, depois do quadro que foi apresentado. E eu queria voltar aqui com o Marcelo, que é franqueado, né, de 2 grandes redes nacionais no ramo de alimentação. E eu tenho certeza que você passou por um processo minucioso para chegar até onde está. E tendo isso em mente, pode explicar para o nosso telespectador por que decidiu ser franqueado, por que você escolheu o ramo de franquias e quais foram as maiores adversidades durante esse processo? Já é um processo de 14 anos, né? Já 14 anos passa rápido. E, assim, eu tive uma experiência profissional em grandes empresas antes de ser franqueado. Então, eu passei por empresas desde o estágio na Conselheiro Saraiva aqui, a uma escola de informática que eu fiz carreira, fui monitor, professor substituto, gerente de venda, gerente da filial. E aí eu fui para fora de Teresina, participei da expansão do Poupa-Ganha em fora daqui de Teresina, fui para Minas Gerais. Só que eu já namorava com a minha esposa e aí eu gastava tudo que eu tinha para voltar para Teresina. Na época era muito difícil, é muito caro. Sim. E aí não ia dar certo isso, né? E por que tem a ver? Por que eu estou fazendo a retrospectiva? Porque aí eu fiz um teste para o McDonald's. E aí eu passei no teste e fui ser gerente trainee do McDonald's. Fiz parte do primeiro restaurante do McDonald's no Piauí, aqui no Teresina Shopping, e depois fui promovido para gerente de treinamento. E com 2 anos do McDonald's, eu pedi demissão e fiz carreira na Bombril, vendedor do Piauí do Maranhão, depois vendedor fui transferido como gerente comercial para Fortaleza, novamente afastei da esposa, e depois fui para Pernambuco. E quando eu estava em Pernambuco, gerente comercial Ceará, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Alagoas, eles já estavam pensando em me levar lá para São Paulo. Então, isso foi que me levou a entrar na franquia. Por quê? Porque eu vi que eu estava me afastando da minha família e eu queria voltar para Teresina. Então, assim, o que me trouxe foi uma experiência que eu tinha antes no ramo de alimentação e a vontade de voltar ao Piauí. É interessante que a gente vê a importância do conhecimento, não é? Da experiência, da afinidade com o negócio, tudo isso que a gente está falando, né? Que realmente é uma história muito bonita que você conta. E Kelly, tecnicamente falando então, para o nosso telespectador, você como consultora, analista do Sebrae, como as pessoas devem se planejar para abrir uma franquia?
E isso aí já serve para orientar, né? O nosso telespectador lá do Odisseu que quer investir em franquias. É muito importante se capacitar. Independente do negócio que você vai colocar, a capacitação, ela vai te ajudar na gestão, na organização das finanças, na escolha de uma equipe qualificada, né? No conhecimento do mercado. Então, quanto mais você se qualificar, mais você vai estar preparado para esse processo. Então, é importante buscar ajuda, buscar conhecimento, buscar essa capacitação. O Sebrae, inclusive, tem consultores especialistas na área de franquia. Nós temos cursos, palestras, oficinas, nós temos orientação. A orientação necessária, inclusive, para te ajudar a entender melhor essa COF, entender melhor sobre essas suas obrigações, né, sobre os direitos do franqueado, a escolher uma franquia. A ABF, todo ano, ela faz feiras de franquias, né? Tem no Sul, tem no Nordeste, aqui também em Recife. E assim, quanto mais você conhece, quanto mais você se aprofunda nesse processo, melhor vai ser o seu entendimento e mais tranquila vai ser a sua decisão de colocar ou não esse negócio. Então, o Sebrae pode sim auxiliar nesse processo com relação à escolha, inclusive a esse processo de instalação da franquia também. A gente pode fazer esse auxílio. Muito bem. E a gente já viu, então, que é um negócio seguro, né, mas que precisa conhecimento também. E esse processo para abrir uma franquia, pelo que a gente tem visto, requer também responsabilidades por parte do franqueado. Quais seriam, assim, em termos gerais, aí eu pergunto para os dois, essas responsabilidades e o que o franqueador oferta em contrapartida? Porque parece-me que o franqueado ele tem que ter um capital, não só para pagar uma taxa de franquia, mas para colocar o negócio em prática, capital de giro. Então, como é que a gente poderia explicar rapidamente para o nosso telespectador essas responsabilidades do franqueado e do franqueador também? A franquia ela tem já um plano de negócio. Nesse plano de negócio, ela já fala de um investimento mínimo. Nesse investimento mínimo, ela já diz qual é a taxa de franquia, qual é o valor que você tem que ter de investimento inicial, né? Se você vai precisar de estoque, quanto você precisa de cada coisa para iniciar esse processo. Então, assim, existe esse suporte com relação à franquia e é muito importante a gente buscar essas informações e ter esses detalhes, né? E ela tem que te ofertar suporte, um sistema de gestão, capacitar a equipe, estar o tempo todo à disposição para que exista uma retaguarda para quem está entrando nesse processo, para que tenha mais segurança nesse processo, né? E o franqueado, ele vai ter o direito de uso de marca, né? Marca e patente, ele tem uma responsabilidade sobre essa marca, né? Ele representa uma rede, então assim, ele tem um valor mínimo para vender, ele tem as taxas mensais a serem pagas, que são os royalties, e tem essa taxa de marketing, então assim, não pode fazer propaganda de qualquer jeito, eu não posso me apresentar no mercado de qualquer jeito se eu entrei numa rede. Então, a rede existe umas regras, na rede existem regras, existe um manual de franquia. Na verdade, a franquia é uma transferência de know-how, né? É uma transferência de conhecimento. E lá está tudo manualizado. Então, eu não posso sair muito do manual, não posso fazer do jeito que eu quero. Se eu aceitei entrar na franquia, eu tenho que aceitar as regras. E entender também do que eu tenho direito. Porque eu não tenho só obrigação, eu tenho direito. E se você acha que aqueles direitos não estão sendo cumpridos pelo franqueador, você também tem como às vezes o se franqueador resguardar. abandona o franqueado muitas vezes também, né? A gente vê em algumas situações. Estamos de volta em nossos estúdios e no programa de hoje estamos recebendo Kelly Campelo, analista do Sebrae Piauí, e Marcelo Melo, franqueado Girafas Spoleto. Excelente esse quadro Insight Empreendedor do Sebrae, muito importante para quem não sabe como valorizar seu próprio negócio. Às vezes o negócio é bom, mas o empreendedor não tem o conhecimento para alavancar, não é verdade? Então, é importante esse esclarecimento. E dando continuidade aqui ao nosso estúdio, com Kelly Campelo, analista do Sebrae Piauí, e Marcelo Melo, franqueado Girafas Spoleto, eu pergunto ao Marcelo sobre uma questão mais geral, né? A economia mundial, ela sentiu um impacto considerável durante a pandemia e as oscilações econômicas afetaram a segurança dos consumidores. Como foi para os franqueados, de um modo geral, e para você em particular, passar por esse momento? E que estratégias foram utilizadas para se recuperar? Essa pergunta é importantíssima. Assim, a gente vê agora que já está passando, graças a Deus, como se movimentou. Uma das redes minhas se movimentou rápido.
E eu também procuro me movimentar com quem se movimenta rápido também, né? E o que foi feito? A gente entrou na era digital. Eu não trabalhava com delivery. De uma hora para outra, eu tive que manter meus fogões acesos. Eu não fechei um dia, nenhum resto. Assim, a marca, todas as 2 marcas que eu tenho, eu não deixei de vender um dia, mesmo com a pandemia, com tudo fechado. Então, isso foi uma proposta da franqueadora e alguns franqueados toparam, né? Para isso, a gente teve que entrar direto para o delivery e entrar muito forte no digital. Então, eu fiz curso de mídias sociais, eu aprendi a operar. Hoje, graças a Deus, eu tenho uma pessoa que administra isso para mim, mas eu aprendi a fazer, né? Criei a página, fiz os primeiros anúncios e tal, porque era a única forma da gente chegar ao cliente. Então, assim, é um caminho sem volta, o delivery, mas graças a Deus hoje o balcão, ele vem cada dia mais crescendo, correspondendo, e a gente passa a não depender tanto do delivery. Qual é um risco grande que nós temos hoje no mercado de alimentação e quem depende do delivery? O monopólio do iFood. O iFood, quem for entrar hoje no mercado de franquias e depender do iFood, cuidado, porque você pode estar trabalhando de graça com o iFood, porque as taxas cobradas são muito altas. Então, fazer essas contas, né? Porque nem sempre o faturamento ele traz a rentabilidade. Então, você deve procurar ter um cliente, o seu cliente direto de balcão deve ser um volume expressivo para que justifique o investimento feito. Às vezes a taxa de entrega que você paga para quem utiliza o aplicativo, para o dono do aplicativo, vamos dizer assim, é um sócio que você tem dentro da sua empresa. Sem nenhum risco da atividade, do negócio. Então, às vezes, o empreendedor, o franqueado, deve, de fato, fazer essa análise, né? Para saber o que... E uma curiosidade, Marcelo, era o seguinte, hoje, porque você falou que houve uma expansão no delivery, né? Hoje, em termos percentuais, né? O delivery, porque em um determinado momento na pandemia, ele foi 100% da sua receita. Sim. Hoje, como é que está essa equação entre o delivery e o balcão? A gente tem, no meu plano, diminuir de 10%. Eu quero diminuir. Quanto mais eu diminuir, melhor. Então, mas a gente vai cair a venda de delivery? Não, eu vou aumentar minha venda de balcão. Né? Então, porque a venda de delivery não é uma venda rentável. É uma venda dolorosa. Mais complicado, né? Por a conta gente precisa, por que a gente precisa? A gente precisa divulgar a marca, a gente precisa chegar até o consumidor, né? Então, a gente precisa do delivery para isso. Mas o iFood concentra muito. Agora, na pandemia, o Uber Eats saiu, né? Que era o principal concorrente. Sim, o Uber Eats saiu. Então, acaba que fica um mercado muito monopólio. A gente precisa de gente, de repente, surgir novos cases locais de delivery que deem uma tranquilidade para o operador de várias redes a trabalharem e não terem que passar todo para o sócio, né? A gente já está vendo aí uma dica, né, para as startups aí, pensar na tecnologia e criar uma concorrência aqui dentro do mercado local. Sim. Piauí, que é um grande celeiro de produção de startups. E, Kelly, o empreendedor é mais cuidadoso, a gente viu ele, pelo que você já colocou, ele deve avaliar os segmentos de franquias que mais se destacam, não é isso? Para investir em um negócio que pode ser mais rentável, não é isso? Que setores foram tendência assim, em 2022 e o que você acha, ou se você tem alguns dados para informar sobre isso, de apostas para 2023? Aquele investidor que quer investir numa franquia, mas não sabe ainda que ramo escolher. Tem alguma tendência para 2023? O que foi mais rentável em 2022 no ramo de franquias? Como o Marcelo falou, a gente observou um volume muito alto e crescente do delivery. Então, foi um dos negócios que mais cresceu dentro desse ramo de franquia e também de alimentação. Como ele também bem colocou, a alimentação, o setor de alimentação não parou. Ele apenas inovou, né? Ele deixou de
fornecer o produto no balcão para deixar na casa do cliente, dar mais comodidade ao cliente, até por conta da situação. Então, a gente tem aí setores como o setor de transformação digital, né? Marketing digital, que tem se destacado muito, essa questão de redes sociais, de você trabalhar com esse processo de redes sociais, estar mais próximo do cliente nesse mercado digital também é interessante. Existem pessoas que trabalham hoje de casa, então muitas franquias hoje também podem ser instaladas em casas, né, dependendo da situação do cliente. Eu não tenho um ponto fixo. Eu posso ter uma franquia? Pode. Você pode colocar um negócio em casa. Então, muitos serviços hoje podem ser prestados a partir da sua casa, né? E isso dá comodidade também para quem quer investir no sentido de, por exemplo, as mulheres. A gente falou aqui do empreendedorismo feminino. Eu quero ter um negócio, mas eu não posso deixar meus filhos sozinhos, mas eu não posso deixar as minhas tarefas de casa. Eu posso conciliar? Sim, existem franquias para isso. Então, assim, nós temos franquias hoje em todos os setores. E a gente vê muito destaque aqui em Teresina, principalmente, no setor de acessórios, né, roupas, as pessoas aqui investem muito na imagem, né, serviços, sejam eles de clínicas, sejam eles no ramo de beleza. Então, a gente percebe o nosso mercado se movimentar em torno de alimentação, vestuário, acessórios, e também existe uma crescente na área de tecnologia. Então, o mercado existe para todo mundo, para todos os segmentos, e a gente só precisa realmente se identificar com esse processo, como lá no início o Marcelo falou, né? Assim, não é o que está dando dinheiro, é o que eu me imagino fazendo, é aquilo que eu me imagino daqui a X anos, 2, 3 anos, eu entendo que eu posso me dar bem nesse mercado, que eu vou evoluir nesse mercado e que eu consigo fazer a gestão do processo. Marcelo, e durante esses anos aí que você tem à frente, né, de franquias, quais foram as principais dificuldades? E a gente vê, pelo perfil que você já apresentou, é muito trabalho também que dá, né? Mas e as principais dificuldades que um franqueado ele enfrenta? Campeiro, no início eu falava, e isso me incomodava, né? Que tudo que eu colocava dava certo. E isso, de uma certa forma, me incomodava também. Eu digo, não pode sempre dar tudo certo, né? Então, o que é que aconteceu? Eu agora posso dizer que eu tenho também os tiros errados, né? Então, na pandemia, a gente fechou uma unidade, e essa unidade que a gente fechou, foi importante a gente ter fechado, só que eu estava insistindo nessa unidade, né? Então, a pandemia ela veio para fazer com que a gente reformasse as lojas que a gente precisava reformar, né? Fechasse a loja que a gente precisava fechar e até se desfazer de algum negócio que não trazia tanta rentabilidade. Então, é um fracasso, é uma dificuldade, foi uma dificuldade, mas foi uma dificuldade posta e necessária essa, entre aspas, derrota, porque a gente fechar um restaurante, aquele momento que a gente fecha, a gente vê os colaboradores, né, que a gente vai ter que demitir e tal, e a gente dá aquela dor no coração, mas depois o que é que aconteceu, Kelly? Os bons todos ficaram. Os bons todos ficaram comigo. Então, saíram quem? Os que eram ruins, funcionários que não eram tão... e os mais ou menos. Então, acho que a seleção do mercado era para isso também. Então, eu diminuí, né, de tamanho, mas eu estou trabalhando mais tranquilo, eu estou trabalhando melhor, eu estou trabalhando mais focado, os clientes estão conversando mais comigo, né? E eu estou mais feliz. Isso é mais importante, né? E pelo que você está me dizendo, o fato de ter ficado com os bons, isso deve ter influenciado na própria produtividade, né? Você diminuiu a produtividade, talvez nem tenha diminuído a produtividade, considerando a qualidade dos empregados. E aí vem o foco na qualidade, né? Sim. Você deixa de pensar só em números quantitativos, mas você passa a pensar mais no qualitativo, no relacionamento com o cliente, que é super importante, né? Às vezes, na ânsia de expandir, você acaba perdendo o contato direto com o cliente, você não sabe mais o que o cliente quer, o que ele gosta, e aí acaba ofertando, às vezes, até o que ele não quer e não precisa. Eu pegar um gancho que é importante eu citar, nesse processo de expansão, que foi um erro meu, mas eu não culpo nem a franqueadora, nem só a mim. Foi um erro em conjunto, porque quando as coisas estão indo bem, todo mundo fica motivado a abrir, crescer e tal. Mas só que o mercado ele é cíclico, né? Então tem algumas redes que elas se expandem a franquias além
do que é economicamente sustentável para os franqueados também. Então, a pior concorrência que existe é você concorrer com o mesmo produto. Como é que você vai concorrer com o mesmo produto, vindo da mesma franquia, com um cidadão dentro de um raio muito próximo? Então, aquele cliente vai se dividir. Então, os dois franqueados, 3, 4, 5, sei, na mesma área, eles não têm como, mesmo eles operando muito bem, eles não vão conseguir. Então, acaba que é trágico, mas fecham-se várias unidades depois. Então, esses são erros que, às vezes, as franqueadoras cometem, o setor de expansão, quando eles se tornam muito ávidos em abrir muitas... Então, o franqueado interessado mais na taxa de franquia. E aí, é isso que, só para finalizar, exatamente isso. Essa pessoa que vai fechar o contrato de franquia, o franqueado só vai vê-la até a data da assinatura da franquia, ou no máximo a inauguração do restaurante. Depois ele vai tentar falar com ele e não vai conseguir mais falar com ele. Porque o setor não é porque o mercado é realmente assim. O trabalho dele é abrir restaurante. Aí depois é tudo com operações, né? Então, operações é que vai dar o suporte, é que vai mandar o consultor para avaliar a qualidade, o treinamento e tal. Mas o pessoal de expansão, ele está preocupado... Ele quer vender e pronto, e receber a comissão, né, da taxa de franquia. E a Kelly nos deu aqui já muitas dicas aí, inclusive do trabalho em casa, né? Interessante. E Kelly, como é que o Sebrae tem contribuído para auxiliar essas pessoas que pretendem investir em uma franquia? Nós temos várias formas de auxiliar, né? Hoje a gente tem uma central de relacionamento que ela é 24 horas por dia, 7 dias por semana, que é o 0800 570 0800. Então, o cliente quer falar com o Sebrae no WhatsApp ou no telefone. 24 horas por dia. 24 horas por dia ele consegue. Então, eu estou com dúvida, quero botar uma franquia. Liga para o Sebrae. A gente pode fazer essa orientação inicial e depois passar esse processo para um consultor. Aí sim, a gente se aprofunda mais no processo, a gente entende melhor esse negócio e a gente consegue dar um auxílio maior. Que dicas vocês dariam para incentivar, né? Para incentivar quem quer empreender no ramo de franquias? Marcelo. Eu sou mãe verdadeiro, né? Sim. Franquia não é garantia de sucesso. Não é. Quem pensa que franquia é garantia de sucesso já vai iniciar errado, entendeu? Mas sim, você tem que procurar um ponto, tem que estar disposto a faturar muito bem. Você tem que, faturar bem. Você tem que entrar para faturar bem. Então, você tem que treinar seus funcionários para faturar bem. Você tem que ter os melhores equipamentos que possibilitem que você fature bem. Você tem que manter o seu estoque abastecido com um mix de produto para você ter uma boa venda. Mas, além disso, Campeiro, você tem que controlar muito bem. Então, a obrigação, primeiro, vender bem. E para sobrar alguma coisa para você, você tem que controlar muito bem. Então, não é fácil, né? Mas é prazeroso. Então, assim... Eu até brinquei com um amigo meu que constrói as lojas, vem para mim, eu falei para ele, eu acho que eu vou começar a investir em outra coisa, porque... Aí ele olhou assim e falou, Marcelo, tu não vai deixar de trabalhar nunca, tu vai ficar com teus cabelos brancos, vai cair tudo, vai... E é verdade, eu faço com prazer, ainda hoje o pessoal me confunde com gerente, eu fico feliz com isso, e é assim que vai, mas não é fácil, não é garantido de sucesso. Verdade. Muito bem, é difícil, é muito trabalho, né? Mas que toda atividade que você vai empreender, ela necessita de fato, e principalmente, Marcelo, que a gente vê isso que você falou no final, esse prazer em realizar. Acho que isso também é fundamental. Kelly, que dica você daria aí para quem quer empreender no ramo de franquias? Busca de conhecimento, né? Quanto mais você conhecer, melhor vai ser essa sua gestão, essa sua escolha. Inovação, porque o mercado precisa de inovação, então é importante você pesquisar no mercado, entender o que o mercado precisa, quais são as necessidades dos meus clientes, o que eu posso trazer de inovador e que vai atender essa necessidade do cliente, né? Conhecer a concorrência, né? Saber essa questão financeira é importante, saber quanto eu necessito para colocar esse negócio e por quanto tempo eu posso me manter até esse negócio me dar um retorno, né? E o que o Marcelo falou também é muito importante, não achar que vai ser fácil, porque nenhum negócio
tem tem garantia de sucesso. Tem que fazer um planejamento, né? Mas quando você se dedica, quando você tem determinação, quando você faz um planejamento, as coisas se tornam bem mais fáceis. Muito bem, o programa Ideias em Debate, Negócio, Mercado e Inovação está chegando ao seu fim. E antes de pedir aos nossos entrevistados que façam suas considerações finais, você confere agora uma agenda com os principais eventos do segmento empresarial no Piauí. O SESC-A de EJA abre inscrições para a formação de jovens e adultos com qualificação profissional. O projeto oferece formação gratuita a jovens e adultos no ensino médio com qualificação profissional em produção cultural. As inscrições podem ser feitas no site do SESC, onde também está disponível o edital com mais informações e terminam no dia 17 de fevereiro. No primeiro dia do mês de fevereiro acontece a palestra online O Poder do Foco. Aprenda como gerar mais resultados. A palestra tem o intuito de ensinar um passo a passo para que qualquer pessoa possa alavancar seus resultados através do foco, produtividade, disciplina, gestão do tempo e inteligência emocional. Estamos de volta aqui em nossos estúdios, onde estamos entrevistando Kelly Campelo e Marcelo Mello, e abro aqui para as suas considerações finais. Aí é um prazer estar aqui com vocês, excelente a entrevista que vocês deram, muito esclarecedora. Eu peço aí para vocês fazerem as suas alegações finais, manifestações finais. Muito obrigada pelo convite, obrigada a todos vocês que estão nos assistindo. Dizer que o Sebrae está sempre à disposição através do nosso 0800 570 0800, através da nossa página, que é o peoplesebrae.com.br. Nós temos 5 agências pelo Piauí, que é Teresina, Bom Jesus, Picos, Parnaíba e Floriano, que pode auxiliar nesse processo e em todo o processo de empreendedorismo e capacitação. Estamos online também através das nossas consultorias, tanto presencial como nos canais digitais. Então, o Sebrae está à sua disposição, sendo de forma presencial ou online. Nós estamos sempre disponíveis para ajudar e auxiliar o empreendedor. Muito bem, Marcelo. Agradecer ao Campelo o convite, me colocar à disposição do Sebrae também para ajudar também o Sebrae nessa tarefa, né? De colocar o nosso Piauí no lugar que ele deve estar. Em todo lugar que eu passei, inclusive nas franquias que eu faço parte, eu me coloco o nosso estado sempre entre os melhores. A gente tem recebido premiações, então eu acho que isso é uma característica do nosso povo piauiense, do nosso povo teresinense. E vamos, quem estiver me escutando, pode encostar, eu estou sempre ali disponível e eu posso sim ajudá-los. Bem, agradecemos aos nossos convidados, né, e à sua audiência, e convidamos você a participar também da nossa produção através das redes sociais @odiatvpi e do WhatsApp 86999112111. Você também pode sugerir pautas e nos enviar feedback dos assuntos discutidos. Acompanhe também a reprise todo sábado das 9 às 10 horas da manhã. Um abraço e até o nosso próximo programa.